Mais um vídeo para o canal, para a gente analisar um ponto, nesse caso aqui, bem nevrálgico, importante, discutível, ou até mesmo polêmico, porque agora, nesse vídeo, que envolve a leitura da Bíblia sempre, eu quero falar um pouquinho sobre o analfabetismo bíblico no Brasil. Essa questão complexa que rodeia, de fato, a igreja brasileira e rodeia os leitores da Bíblia no Brasil. Eu quero tratar essa questão do analfabetismo bíblico sobre alguns pontos que eu vou destacar aqui, vou projetá-los também. E eu tenho te pedido, se inscreva no meu canal para que possamos caminhar juntos nessa dinâmica que envolve elementos importantes que servem à leitura da Bíblia. A grande questão nossa aqui é a leitura da Bíblia. Vamos lá, deixa eu projetar aqui alguns pontos para a gente pensar juntos a questão do analfabetismo bíblico. Então, meu título é Analfabetismo Bíblico no Brasil, com a Bíblia na mão, mas sem saber ler a Bíblia. Essa é a igreja. Uma igreja que tem a Bíblia nas mãos, mas não sabe, essa igreja não consegue ler a Bíblia. Então, tem muita dificuldade nesse aspecto. E eu vou explicar os pontos, como eu disse anteriores, que vão justificar isso. Eu estou chancelando aqui uma informação estatística importante, de fato que o Brasil é o maior distribuidor de Bíblias do mundo, com cerca de 4,2 milhões de exemplares distribuídos em 2024, estatística de 2024, segundo o SBB. Depois também lidera os downloads digitais, com mais de 16 milhões de visualizações de capítulos, que superam mais de 5 bilhões em 2024. Então, essa informação aqui é importante para mostrar a relevância da Bíblia no Brasil, na nação brasileira. Mas a grande questão é, todo mundo está com a Bíblia na mão, às vezes mais de uma, com versões diferentes, mas e na hora de ler a Bíblia? A gente vai analisar isso, inclusive vamos explicar aqui, eu vou explicar o que é ler a Bíblia, porque não é isso que se pensa num primeiro momento. Ler a Bíblia, eu sou analfabeto, eu leio, consigo juntar sílabas, entendo um pouquinho de morfologia, de sintaxe, dá para eu entender o texto. Não é disso que eu estou falando. Leitura bíblica é uma outra questão chamada leitura fechada da Bíblia. Mas vamos lá, eu quero trabalhar aqui pelo menos 4 pontos para sintetizar a questão do analfabetismo bíblico. Primeira questão que a gente tem que olhar, que talvez não ataque diretamente a questão, mas que seja um interessante conceito e pressuposto, a ideia de que ronda a mente dos leitores da Bíblia hoje é que não existe certo e errado na leitura bíblica hoje. Certo e errado na leitura da Bíblia hoje não existem. Simplesmente não existem. Então, certo e errado na leitura da Bíblia hoje, não, vou até colocar tudo, não existem. Essa ideia tem muito a ver com o chamado relativismo hermenêutico pós-moderno, a chamada nova hermenêutica, que, de fato, absolutiza o papel do leitor, ignora o autor, ignora significado, ignora tudo. Então, acaba que essa ideia meio relativista na hermenêutica passa a rondar a mente de muitos cristãos que leem a Bíblia, muitas pessoas que leem a Bíblia. Ah, não, fulano de tal entendeu o texto assim, está certo, o outro entendeu todo. Ou seja, não existe uma leitura certa, não existe uma conclusão certa. Existem conclusões e todas elas estão corretas. Não existe o incorreto. Então, isso tem muito a ver com o nosso momento filosófico. A pós-modernidade é isso. O rompimento com a modernidade, a ideia de fato que não existe nada absoluto. Eles costumam chamar de hermenêutica da suspeita, de metanarrativa, tudo que envolve essa chancela do absoluto, sempre a suspeita de que algo está por trás da interpretação, que a colocou como verdade para ser aceita hoje. Então, pensa comigo. É muito comum você ouvir, assim, sem questões acadêmicas mais complexas, é muito comum você ouvir a pessoa falar, não importa se ele está adorando a Deus na denominação A ou na denominação B, não importa se ele entendeu a Bíblia na A desse jeito, todo mundo está certo, todo mundo vai para o céu, todo mundo está correto, e não existe essa ideia de verdade única e absoluta.
Mas por que que o indivíduo pensa assim? Porque os formadores de opinião hoje, de linha pós-moderna, doutrinam no YouTube, na rede social, na imprensa, de várias formas possíveis. Então, certo e errado na leitura bíblica, na leitura da Bíblia hoje, não existem. Eles não existem. De fato, essa ideia está muito presente na mente ou no imaginário do leitor da Bíblia hoje. Segundo ponto, a dinâmica da tríade autor, texto e leitor presente na leitura. Então, essa é uma questão bem complexa, mas bem importante para nós. Então, de fato, eu vou até digitar aqui, quando a gente fala de autor na Bíblia, evidentemente, a gente trabalha com a tese que a Bíblia é um livro, obviamente, é um livro, e todo livro tem um autor. A ideia protestante é de que existe um autor divino e um autor humano. O conceito de inspiração orgânica está no pressuposto da teologia protestante. Então, Deus inspirou o autor humano para escrever o texto. Então, essa dinâmica de inspiração, até no livro legal do Benjamin Warfield, que ele define legal a questão da inspiração, mas, em suma, essa dinâmica de turma-autoria. E aí, quando o leitor vai lidar com o texto, ele vai dar com um texto que não é vazio, é um texto que já tem um significado intencionado pelo autor divino ao usar o autor humano numa inspiração orgânica e não mecânica, que é a teoria do ditado. Embora alguns livros da Bíblia, como Apocalipse, parece que a inspiração mecânica parece ser mais coerente. Mas o texto, então, não é vazio. Como diz Van Hooser, não é a síndrome do texto vazio. O texto não está em branco, ele já tem significado intencionado pelo autor. Logo que o leitor ele recebe o texto intencionado para justamente realizar a grande tarefa da hermenêutica, como diz o Grant Osborne, que é descobrir a intenção do autor registrada no texto. Inclusive, o Osborne define a hermenêutica dessa forma. Agora, como é que isso vai impactar a leitura? É uma questão importante, porque esse leitor aqui, ó, que recebeu o texto, a gente costuma chamar de leitor original. Então, quando você vai ler o livro do Gênesis, esse livro foi inspirado por Deus, escrito por um autor humano, numa questão orgânica, o texto está lá intencionado, mas ele não foi escrito para nós, ele foi escrito para o leitor original, para os primeiros leitores do texto. Então, esse elemento é muito importante, porque tem diferença de leitor original para leitor atual. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu abro lá no Gênesis. Vou ler o Gênesis, maravilha. Então, eu preciso perceber as marcas do autor na dinâmica do seu diálogo com os leitores originais. Então, normalmente as pessoas às vezes se apropriam do texto, os leitores atuais, esquecendo de passar pelo crivo da dinâmica que envolve o leitor original. Então, esse elemento é muito importante. Então, eu preciso levar em conta que o autor está intencionado ao escrever o texto e ele quer comunicar isso aos leitores originais. Então, exemplo, nas cartas de Paulo, que tem a questão da ocasionalidade. O texto é de ocasião. Paulo está escrevendo 1 Coríntios a destinatários muito claros. Então, o texto dele é baseado na ocasionalidade. Então, ele quer tratar lá a questão, qual a dúvida que eles têm no capítulo 7? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, casamento, a questão da carne de cada ídolos, a autoridade apostólica, a questão do cobrir a cabeça, a questão da ceia, a questão da ressurreição, são elementos que envolvem um texto que está um autor que está intencionado para chegar nos chamados leitores originais. A gente costuma chamar de textos ocasionais. Quando nós não levamos em conta isso na leitura da Bíblia, a gente comete erros graves na hermenêutica. Inclusive, essa ideia, essa ausência de certo e errado que eu citei anteriormente, está muito conectado à ideia pós-moderna de simplesmente acabar com o autor. Então, essa leitura que ignora a tríade é uma leitura que diz, eu não quero saber do autor, não me importa, só sobrou o leitor que não é original também, vou até apagar aqui, é o leitor atual, que se apropria do texto, o texto passa a ter, como diz o Grant Osborne, uma união ontológica com o leitor,
O leitor agora é soberano sobre o texto para ele criar o que ele quiser. Aí, dessa dinâmica aqui, nasce o chamado relativismo hermenêutico. Então, essa dinâmica de autor, texto e leitor é muito importante para a leitura da Bíblia. É um conceito que tem que ser aprofundado, bem aprofundado. Inclusive, o Kevin Van Rosen, naquele livro A Significado nesse texto, é uma obra maravilhosa que explica muito bem isso. Tem um outro livro do Anthony Selton, Novos Horizontes da Hermenêutica, que também é maravilhoso, mas eu acho que ele ainda não foi traduzido, ainda não. Um terceiro ponto que eu quero observar é a ideia que, por que analfabetismo bíblico? Porque a ideia é a chamada absolutização da teologia. O texto se acomoda à teologia e não o contrário, que é uma trapaça metodológica absurda. A leitura bíblica falseada por afirmação de pressupostos. Olha bem, essa questão é bem interessante, porque o analfabetismo, nesse caso, está conectado a uma suposta leitura, entre aspas, da Bíblia. Então, o indivíduo vai lá, abre no livro de Apocalipse, começa a ler, que maravilha. Aí vai o capítulo 20, aí tem 1000 anos. Ou seja, ele já pensa no significado do texto a partir do dogma que ele recebeu da instituição que ele se reúne, ou do líder que mostrou para ele já há muito tempo. Só que ele não consegue justificar isso no texto. Ele não consegue usar ferramentas, porque ele não entende isso, eu vou trabalhar isso no quarto ponto, para, de fato, substanciar a sua conclusão a partir de uma exegese que envolva princípios, que o Carson chama de exegese crítica. Então, nós vivemos na época da absolutização da teologia. Então, o que a gente sabe sobre Bíblia é aquilo que a instituição ensinou como doutrina. Então, você acha que você está lendo, mas você só está afirmando um pressuposto. É a ideia do círculo hermenêutico, né? Você parte da pré-compreensão e vai aos dados bíblicos. Aqui não existe dados bíblicos, aqui só existe pré-compreensão pela pré-compreensão. Então, por que a minha doutrina está certa? Porque a Bíblia diz. Então, o indivíduo pega lá João 10:30, eu e o Pai somos um. Esse texto prova a Trindade, ou seja, ele acabou de pegar um texto que está a serviço da teologia. O texto não diz nada. Façamos o homem. Não, isso aqui é plural, então é Trindade. Ou seja, não há justificativas hermenêuticas para tal, só a afirmação de um pressuposto que é a absolutização da teologia. A teologia não é importante? Claro que ela é. A gente vai ter que conceituar o que é teologia, claro. Porque, exemplo, eu citei há pouco a ideia do texto ocasional de Paulo. Paulo escreveu os 1 Coríntios para tratar questões da igreja, não para criar teologia. Paulo escreveu, deixa eu escrever aqui em 1 Coríntios a doutrina das línguas. Deixa eu trabalhar a teologia das línguas. Não, Paulo está tratando questões ocasionais que ocorreram na igreja, estão sendo trabalhadas ali, explicadas pelo apóstolo. Nós nos apropriamos disso para criar teologia sistemática e teologia bíblica. Mas Paulo não está fazendo isso em nenhum momento. Em nenhum momento. Claro, eu estou dizendo que a teologia não existe? Não, não posso dizer isso. Que a teologia ela sobrevive numa tradição de muitos séculos e muitos séculos. Então, já há muito tempo que a Bíblia tem sido lida, existe um legado histórico interpretativo que é chamado História da Interpretação. Não dá para se negar isso. Inclusive, a pós-modernidade tem uma imensa dificuldade com tradição. Agora, de outro lado, justificar a tradição pela tradição e fazer o texto funcionar só pela tradição, ou obrigá-lo a dizer aquilo que a tradição diz, isso é desonestidade hermenêutica. Eu lembro do Led, na teologia bíblica dele, o Led começa dizendo o seguinte, a reforma, pela primeira vez, ligou a doutrina à Bíblia. O Led diz isso. O Grant Osborne diz, Lutero, especialmente Calvino, se preocuparam em ler a doutrina, a Bíblia. Então, essa dinâmica ela é muito fraca no Brasil, muito fraca. Parece que os leitores da Bíblia, o que eles sabem de Bíblia é só de teologia sistemática, é só de doutrina de instituição, porque não leem, não são preparados para ler, infelizmente. E o último ponto que eu quero citar agora diretamente na questão, a ideia do desconhecimento do método hermenêutico. Princípios desconhecidos para a leitura. Como ler? Agora, olha bem, você até agora pode estar me ouvindo, mas você não falou nada de analfabetismo com respeito à praxis, à leitura. De fato, esse quarto ponto eu quero trabalhar isso. Como ler a Bíblia?
É importante entender que, quando a gente fala de leitura, nós não estamos falando de juntar sílabas, de conhecer morfologia e sintaxe só. A gente está falando de princípios hermenêuticos que são importantes para poder lidar com o texto, para poder trabalhar com o texto. Principalmente a Bíblia, que é um livro muito antigo, e nós temos barreiras nossa com a Bíblia. Nós temos barreiras linguísticas, barreiras culturais, barreiras históricas, barreiras geográficas, que são aproximadas pela hermenêutica, pelo trato com o texto. Então, a leitura fechada, ela considera o que se chama de hermenêutica geral. Você vai considerar vários elementos de como trabalhar o texto. De fato, o que é um contexto lógico? O que é análise do discurso? O que é bloco de argumento? O que é sintaxe na leitura, na hermenêutica? É diferente da sintaxe do português. A sintaxe da hermenêutica. A como entender, de fato, a questão do pano de fundo. Qual a diferença de contexto histórico para pesquisa histórica? Como identificar as figuras de linguagem no texto? Como trabalhar os gêneros literários? Como é que eu leio uma narrativa? Como é que eu leio poesia? Como é que eu leio epístola? Como é que eu leio parábola? Como é que eu leio profecia? Como é que eu vou lidar com essa questão? Como eu vou ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Como, de fato... Então, todos os elementos fazem parte do que a gente chama de leitura. Isso é ler o texto. Isso é leitura. De fato, esses elementos têm que ser levados em conta para se ler o texto. Agora, já existem métodos hermenêuticos que trabalham isso, já tem. Então, a gente tem um método gramático histórico, que tem uma conexão interessante com a hermenêutica dos reformadores, e é interessante que essa questão do autor, que eu citei há pouco, Calvino, no seu comentário de Romanos, de 1539, logo no prefácio do comentário, quando ele está em Estrasburgo, passa 2 anos lá, ele já trata a questão da importância do autor para o texto, em 1539. A importante hermenêutica dos reformadores. Também no comentário de Lutero, de Romanos, de 1524, mesmo com a ideia da absolutização da justificação pela fé do Corpus Paulinos, como se Paulo fosse definido somente por isso, ainda a leitura de Lutero é bem interessante. E o Paulo Anglada sempre diz que a reforma começa não com Wittenberg, não começa ali, não começa em 1517, começa no momento que Lutero quebra o seu vínculo com a quadriga, a hermenêutica alegórica da Idade Média. Então, ali que a reforma começa. Então, o gramático histórico que tá conectado a hermenêuticos reformadores, e tem as suas bases também na Idade Média, claro, na escola de Antioquia e nos mosteiros também, mas também é uma resposta ao método histórico crítico, que é outra forma de se ler a Bíblia. O método histórico crítico é um método da modernidade, do iluminismo, que ainda é muito usado nas faculdades. Eu também fiz uma faculdade que privilegiava o método histórico crítico. Então, essa é uma forma de leitura também. E a hermenêutica pós-moderna, que infelizmente controla muitos cristãos e muitas instituições evangélicas hoje, que leem a Bíblia ignorando tudo que ela possa dizer do ponto de vista histórico, literário, simplesmente se apropriando dela como se quer, como se deseja, que eles chamam de aplicação, que na verdade é deturpação da Bíblia. Então, pega o texto e ignora tudo que ele possa dizer para se autoafirmar diante do texto, que é um absurdo, e acaba levando a igreja à idolatria, porque forja o ídolo de dentro da Bíblia. Então, é importante que o analfabetismo seja erradicado pelo conhecimento do método hermenêutico. Então, vamos lá. Eu quero aprender a ler a Bíblia. Eu preciso aprender a ler a Bíblia. Então, vamos aprender o método hermenêutico, o gramático histórico? Vamos. Então, vamos lá. Inclusive, eu trabalho com os meus alunos na jornada bíblica. Aí eu vou aprender como é que lê a Bíblia pelo método gramático histórico. Vamos lá. Olhar todos os pontos, lendo, para, de fato, justificar as nossas conclusões a partir da leitura. E também dialogar com outros métodos. O histórico crítico, em que diferencia do gramático histórico? Então, a gente precisa desse conhecimento. Não existe neutralidade hermenêutica. Eu vou ler a Bíblia a partir do Espírito Santo. Não existe isso. A gente precisa de princípio hermenêutico. Claro que tem uma dinâmica do horário labutário. Não estou dizendo que você não tem que orar para ler a Bíblia. Tem, mas tem que conhecer um princípio hermenêutico. E isso está muito conectado também à ausência desse conhecimento dos líderes no Brasil, que parece ser um fracasso. Isso parece ser um fracasso no Brasil.
o papel dos líderes na educação, na pedagogia da Bíblia para com os seus liderados. Isso não parece ser uma coisa muito boa que acontece no Brasil. Eu lembro de Calvino, no livro 4 das Institutas, quando Calvino trabalha o papel do pastor, ele acaba dizendo isso, que o pastor é, é o hermeneuta da igreja. Ele é o hermeneuta da igreja, então ele, de fato, traz o significado para os seus leitores. Os cristãos, eles não interpretam a Bíblia, eles recebem o ensino do mestre que divulga e trabalha o texto. Então, essa é a dinâmica colocada aqui. Então, analfabetismo é uma realidade? É uma realidade. Vai ser erradicado? Ser erradicado levando em conta esses pontos. São propostas bem sintéticas, principalmente a quarta. A questão do conhecimento do método hermenêutico fundamental para se ler a Bíblia. Então, esse é um ponto para a gente pensar, nevrálgico, para nós pensarmos com muito cuidado mesmo, já que essa é uma questão muito séria. Fiquem com Deus. Um abraço.